Boa tarde, irmãos. É um privilégio estar com vocês neste dia de sábado para juntos pensarmos, meditarmos nas extraordinárias mensagens da Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem muitas esperanças, mas tem uma esperança que é a esperança das esperanças. A esperança maior, quando ela se cumprir, todas as demais serão englobadas. E muitas das esperanças que nós temos agora perderão sentido quando essa grande esperança se cumprir. Essa esperança, irmãos, é uma esperança da humanidade, é uma esperança da igreja, é uma esperança aqui, de vocês, cada um de vocês, a esperança de um dia encontrar com o Senhor Jesus. Todos queremos encontrar com Jesus. Queremos ou não queremos? Claro que queremos. Todos queremos. Todos precisamos. Todos somos filhos de Deus e queremos voltar para casa. Todos somos filhos de Deus e queremos voltar para casa. Todos estão cansados desse mundo de pecado. Todos nós estamos cansados de sofrer. Todos nós estamos cansados de levar a gente para cemitério e nos despedir de nossos queridos. Todos nós, irmãos, somos vítimas de um problema comum. E nós temos uma esperança que também é para todos nós. Que esperança é essa? Não é para ler aquilo não, aquilo ali é o que eu estou fazendo. Que esperança é essa? Eu estou o quê? Que esperança é essa, irmãos, que respondem a todos os nossos anseios, que é a esperança de todo mundo, que é a resposta para nossos desesperos? E por isso, irmãos, porque todos vivemos um drama e todos precisamos de uma solução, que eu escolhi um texto para a nossa leitura que fala da grande esperança, o grande remédio, a grande solução, que, consciente ou inconsciente, todos os seres humanos anseiam. Nós esperamos, irmãos, a volta de Jesus, que está em Apocalipse 22:20. Abram a Bíblia comigo. Esse texto foi escrito pelo apóstolo João no livro do Apocalipse, que é o livro da grande esperança. O livro todo está voltado para os eventos finais, a destruição do pecado e a restauração do novo céu e nova terra, como fruto da volta gloriosa de Jesus. E há uma passagem aqui, uma passagem simples, uma passagem despretensiosa, mas uma passagem que é um selo de ouro sobre a esperança, a grande esperança, que está em Apocalipse 22:20, que diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Certamente venho sem demora. Amém. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Aqui está a passagem da nossa reflexão nesta tarde, não é? E nosso desejo é que essa mensagem possa despertar em nós o anseio, o entusiasmo de ver Jesus voltar. Amém. E de acordo com a palavra de Deus, não só aqui nessa passagem, mas em todas as escrituras, mas agora, irmãos, de uma forma com fecho de ouro, a volta de Jesus. A volta de Jesus é a grande esperança. E pelo que nós lemos naquele texto ali, irmãos, Jesus vai voltar. Amém. Não é uma suposição, não é uma imaginação, não é um sonho de ficção. Jesus vai voltar. Amém. E você não perde por esperar. Você não vai perder seu galardão. Você vai rever seus mortos. Você vai encontrar seus queridos.
e você, pela graça de Deus, nós iremos morar no novo céu, nova terra, onde habita a justiça, porque Jesus vai voltar. Amém. Ele vai voltar. Amém. Ele vai voltar, irmãos. Por que ele vai voltar, irmãos? Por que ele vai voltar? Há muitas razões para ele voltar, irmãos. Muitas coisas para ele voltar. Mas ele vai voltar, irmãos. Diz aqui a Escritura. A Escritura está dizendo aqui: aquele que dá testemunho destas coisas que é o Senhor diz, certamente vem. Ele vem, irmão, sabe por quê? Porque ele prometeu. Aham! E quando ele promete, ele não falha, ele não mente. O tempo é dele, o jeito é o dele, mas ele não falha. Ele vai voltar, porque ele prometeu. Ele prometeu. Mas ele vai voltar, irmão, não é só porque ele prometeu. Ele vai voltar, irmão, de fato, e não demora, porque a Escritura diz que ele tem. A Bíblia diz aqui: eis que venho, afirmativa, não há dúvida, não há titubeio, não há gaguejo. Ele vem, porque ele prometeu, e ele vem, e vem sem demora. Para você e para mim parece demora, sabe por quê? Porque nós somos mortais e somos efêmeros. Nós vivemos 70, 80, 100 anos talvez, 40, 50, sei lá quanto. Mas no cômputo de Deus, isso não é nem um dia, isso é um lapso. Isso não é nada. Alguns animais vivem horas. Há insetos que vivem algumas horas, alguns dias. Para ele viver 5 horas é como ver 100 anos alguns insetos. Em comparação conosco, quando nós fazemos 50 anos, nós já temos aí dezenas, centenas de gerações de moscas, de mosquitos, que viveram, se reproduziram, porque a vida deles é curtíssima. Deus, em relação a nós, irmãos, é uma coisa tão infinita, que a nossa existência de 100 anos é menos do que um estalar de dedos. Quando a Bíblia diz que é como a vigília da noite, é só para nos dar uma esperançazinha, porque diante da eternidade nossa vida não é nada. É um piscar de olhos. 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, isso não é nada para Deus. Piscou o olho, 2000 anos ele está voltando. E a volta dele, irmãos, é tão rápida, tão decisiva quanto é o tempo da nossa vida, porque quando a gente morre, está decidido, Jesus voltou, porque quando ele voltar, ele já vai fazer o que tem que fazer. Ele vem sem demora. Não me ocorreu nenhuma ilustração aqui, porque eu não anotei. Ele vem sem demora. Mas ele vem voltar porque ele prometeu. Ele vem voltar sem demora, mas ele vai voltar, irmão, sabe por quê? Porque essa é uma esperança, não é uma esperança comum, não é uma esperança de alguns, é a esperança profética do povo de Deus desde que o mundo existe. É uma esperança profética, e o profeta diz isso. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele não está falando de uma possibilidade, ele está apresentando uma expectativa, ele está respondendo à promessa de Cristo, com certeza, com outra certeza. O coração de quem promete bate no coração de quem espera. O coração de Jesus, da promessa de Jesus, está pulsando no coração dos crentes. Toda esperança e a sua ansiedade para ver Jesus voltar e o pecado terminar, é porque o coração de Jesus bate no seu peito. Ele veio para atender essa esperança profética. Não é uma esperança comum. Não é uma esperança comum. E agora, meus irmãos, quando a mulher está grávida e a família vê aquela gravidez, todos ficam na expectativa. Às vezes há tribulações, há imprevistos de saúde, há imprevistos médicos, mas depois de toda aquela angústia que vem a dor do parto, quando finalmente a criança chega, é uma alegria e toda a dor desaparece e todo sofrimento perde seu significado, porque a alegria de ter um filhinho, uma filhinha linda, compensa toda a provação pela qual passaram. E a criança chora a madrugada, mas ninguém mais liga, porque o amor é mais importante estar acima do cansaço e das despesas. Não é verdade? A esperança profética é assim, irmão. Nós estamos esperando como uma mulher que está de parto, mas breve Jesus vai voltar. E quando ele voltar,
tudo que nós estamos passando vai perder o significado, porque nós encontramos finalmente o cumprimento de tudo aquilo que nós ansiamos, de tudo aquilo que nós desejamos como igreja, como corpo de Cristo, desde os primórdios do mundo até a volta de Jesus. Eu digo a vocês, irmãos, Jesus vai voltar, e eu respondo, irmãos, ao mesmo tempo: ora vem, Senhor Jesus. Quantos querem, meus irmãos, quantos querem, portanto, dizer comigo: vem Jesus, vem depressa Jesus, porque o Senhor prometeu, porque o Senhor disse que tem pressa, e porque essa é a esperança do profeta, a esperança da igreja, a esperança do Apocalipse, a esperança que está no coração de cada um. Quantos querem dizer: vem, Senhor Jesus? Amém? Agora eu vou fazer uma oração que não é ensaio. Pai Celestial, ao aprender a pregar, falamos das promessas do Teu Filho, de que vai voltar, e nós pedimos que essa esperança, que nasce da promessa, se firme em nosso coração, na expectativa, e que nós nos sintamos entusiasmados e fortalecidos, Senhor, para estar preparados, animados, fiéis para encontrar Jesus também. É no Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus que nós pedimos. Amém. Acabou, irmão. Por isso que eu disse, é fácil fazer um sermão. É porque meu tempo acabou, senão eu ia fazer outro sermão. Fazer sermão assim, quando você aprender o primeiro, você vai deslanchar. É igual andar de bicicleta. É, andar de bicicleta é assim. Pastor, você esqueceu na aula, beber água aqui. Ah, tá bom. Alguma pergunta? Maravilha. Pastor Demóstenes, Minho. é comum o pregador estar aí e aqui no auditório alguém levanta a mão. O que o senhor recomenda? Porque geralmente os ouvintes querem participar, né? Não, quando o sermão é a única parte religiosa na liturgia que o protagonista é um só. Se for um seminário ou uma aula, está aberto para perguntar durante a exposição. Mas quando é o sermão, não pode. Se a pessoa pedir para falar, é um risco você deixar falar. O melhor, porque atrapalha a sequência. Aí você, quando a pessoa diz, depois a gente conversa, irmão. Voltemos ao assunto. Evite. Se for irresistível a pessoa falar, fala, e você dá pressa nessa fala, e você diz, tá ok, obrigado, depois nós conversamos, porque agora nós vamos terminar esse assunto. E volta para o assunto. Então, isso vai acontecer, pode acontecer, mas com toda a gentileza e educação, procure não perder o fio da meada. Pastor, existe uma divisão de tempo entre introdução, conclusão, conclusão e apelo? Existem várias propostas de tempo. Alguém acha que deve ser só 5% para a introdução, 5% para a conclusão, alguns dizem que é 7%, porque as pessoas ficam dando tempo. Eu acho que não existe tempo. Existe a consciência do bom senso de que você precisa, a introdução, apenas a introdução é a parte pequena, que você tem que fazer várias coisas, mas duas coisas você tem que fazer indispensavelmente: estabelecer terreno comum e despertar interesse. Espera-se que um sermão dure em torno de 30 minutos, podemos estender até 40 minutos, mas em alguns casos pode demorar mais, depende do tema e do contexto. Por exemplo, você está numa igreja, quando são temas, são assuntos didáticos, quando é um sermão de querigma, ele não precisa demorar muito. O sermão de querigma é o sermão da proclamação. Esse sermão que eu fiz é um sermão de querigma. Eu só fui dizer o que a Bíblia diz, eu posso pregar isso em 5 minutos. Reduzir, entendeu? Assim, Jesus vai voltar. Eu não estou trazendo prova científica, histórica, cronológica, nada. Eu estou dizendo, Jesus vai voltar. Por quê?
Ele prometeu, ele tem pressa. E essa esperança profética era do profeta João e é do profeta é de todos nós na palavra profética da igreja ao longo da história e tal. Isso é uma proclamação. Eu não estou querendo provar nada, a não ser provar que a Bíblia diz isso. Mas é o querigma, é anunciar o que a Bíblia diz. O sermão pode ser rápido. Agora eu vou fazer um sermão para explicar a questão da Trindade. Se você me der 30 minutos, depende do assunto, não vai dar nem para o começo. Para pregar sobre o assunto da Trindade, explicar direitinho alguns aspectos, depende do assunto, eu vou demorar 40 minutos, 1 hora. E os irmãos vão acompanhar, porque eles vão percebendo que é um tema que exige tempo, exige argumentação. Eu preciso mostrar o texto, eu preciso explicar detalhe por detalhe, para desconstruir uma ideia errada e colocar coisa nova no lugar. Esses sermões explicativos, eles tendem a ser mais longos um pouco. Por isso, quando a pessoa me chama para fazer sermões doutrinários, eu prego sermão doutrinário, mas tem que ter um contexto lá de... aquele assunto já está sendo pregado por outros pastores, ou será continuado por outros pastores, ou eu vou pregar para vocês agora de manhã, de tarde nós vamos ter um seminário sobre o tema, não percam. Aí sim, eu faço sermão, 30 minutos, 40 minutos, encerro, aí de tarde sim, eu vou ter 3 momentos de 1 hora cada para explicar os detalhes. Então assim, em geral, 30, 40 minutos é mais do que suficiente para um sermão clássico, entendeu? E há um ditado que diz, um sermão bem feito tende a ser mais curto. E o sermão bem feito, se for curto, ele é 2 vezes bom. Entendeu? Lembrem disso. Um sermão bem feito, ele tem de ser mais... E um sermão bem feito e curto, ele é 2 vezes bom. Aí é preciso ter bastante meditação. Faltou uma coisa nesse meu sermão aí. Faltou uma ilustração de início ou no meio. Mas porque enquanto eu estava pregando, eu estava tentando lembrar e não me ocorreu nenhuma. Não sei se é porque eu comi demais no almoço ou alguma coisa aconteceu. É um improviso, quer dizer, o pregador ele tem que ter essa versatilidade, ele tem que saber que ele não é mecânico, ele não é uma inteligência artificial, ele falando coração a coração, ele é um instrumento vivo na mão do Espírito Santo, e na hora o Espírito de Deus tira uma coisa e coloca outra. Até a sugestão que ele fez para pregar esse sermão, elaborar esse esboço, o Espírito de Deus está guiando, porque trata-se da palavra de Deus, você está me entendendo? E é possível que algum de vocês, alguém aqui tenha se despertado para as questões da volta de Jesus. Alguma fibra, alguma corda na harpa do coração foi tocada que estava já meio enferrujada. O Espírito de Deus deu um toque lá. Porque tudo é guiado pelo Espírito de Deus, para edificar o corpo de Cristo. Vocês estão recebendo um treinamento para aprender a pregar e ao mesmo tempo estão recebendo lanche grátis, que é a palavra. Não é simplesmente fazer assim, um esboço de como fazer um discurso. As nossas intenções, os nossos propósitos, o assunto que nós estamos abordando, conduz tudo para o banquete espiritual, não só um banquete educacional, mas um banquete espiritual. Perguntas? Direcionado a um temático, usando outros textos falando sobre a volta de Cristo. Então, eu posso pegar um esboço já feito para montar outros sermões, sendo temático, sendo sermão expositivo também, como poderia ter sido usado o texto que não foi usado? Pode, você pode combinar. Pode. O pregador ele é livre, ele só tem que tomar cuidado com uma coisa, dentre as outras que são mencionadas, né? Mas a mais importante é pregues a palavra. Esse é o coração. Se você pregar um sermão bonito, entusiasmado, se você pegar um sermão curto, bem ilustrado, bem estruturado, mas ele fugir do que a palavra está dizendo, já virou perversão da palavra. Então pregue a palavra. Pregar a palavra, para pregar bem a palavra você tem que manejar bem a palavra. Para manejar bem a palavra você tem que ter familiaridade com ela. Maneja bem a palavra da verdade. O que faz? O quê? Faz o corte certo. Muito bem. Faz a análise certa, respeitando o contexto, respeitando a língua, respeitando a gramática, que eu disse que por que os antitrinitarianos falham? É que eles não fazem o corte certo, eles cortam de machado, feita a facão a doutrina deles.
atropela o português, atropela o grego, não considera a linguística, não considera a história corretamente, fazem citações históricas fora do contexto, anacrônicas. Tudo isso conspira para mostrar que é uma doutrina frankensteiniana, artificial. Eu digo isso porque eu já tive encontro com eles tete a tete, não foi uma, nem duas, nem 10, nem 20, nem 30. Então, a base gramatical, histórica, contextual é frágil. Então, esse aí tem que cortar direito. E cortar direito não é só nesses casos. Você tem que cortar direito de uma coisa tão simples como essa. Um anúncio desse maravilhoso, mas simples. Tem que tomar cuidado para não atropelar a palavra. Aí de repente a pessoa diz, e tem mais, meus amigos e irmãos. Aí entra com um assunto que não tem nada a ver, entendeu? Não, você tem que se pegar com o que está na palavra. Agora não é hora de você falar de carne, nem de futebol, nem não sei o quê. Você pode até mencionar assim, mas não é uma hora, porque você desperta outro assunto que desvia do assunto, entendeu? Então é hora de você falar o que está aqui, não o que é que está aqui. Jesus deu o testemunho dizendo que vem. Jesus disse que vem sem demora. E João disse, ora vem Senhor Jesus, amém. É isso que importa para nós. Esse é o querigma da sua pregação nesse dia. E deixa esse negócio de suas curiosidades, suas especulações, sei lá o que foi, para outro momento. Para não perder o objeto. Pegue esse esboço, chegue em casa, pegue lá São João 3,16, pegue passagens fáceis e fique praticando. Você falou que é importante a gente usar firmeza na voz, né, para pregar. Como fazer isso de uma maneira para despertar emoções diferentes nas pessoas? De usar a voz para chamar. Muito bem. Cada um tem seu estilo. Meu estilo é frenético, estridente. Mas tem gente que fala calmo e macio e é muito mais forte do que o que eu falo. A força da pregação não está no grito do pregador. Está na convicção de sua voz e dos seus olhos. As pessoas percebem se você tem dúvida ou se você está apaixonado pelo assunto. As pessoas observam. Há duas maneiras de você ser convincente. Ou você ser realmente crente naquilo que você está falando, ou você ser um excelente ator. Duas formas. Se você é um ator, nota 10, você vai convencer as pessoas, o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Mas você estará perdido. Porque os atores são hipócritas, e os hipócritas não entrarão no reino de Deus. Você sabe que a palavra hipócrita é para ator. Então, primeira coisa, você tem que ter convicção. Aí você fala do jeito que você fala. Mansinho, fazer a pregação. Irmãos, nosso assunto é a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. A passagem que nós vamos estudar agora está em Apocalipse 22 anos. Leiam comigo. Vamos nos empolgar e mergulhar nessa esperança que existe desde o começo do mundo, irmãos. Você pode ser emotivo, apaixonado, mesmo cochichando, sem grito. Que o digam os apaixonados: eu te amo. Eu também te amo. Quase morrendo sem fôlego. O amor e a paixão por uma causa não depende de gritos. Isso é uma questão de estilo de cada um. Eu me emociono, ou choro ou grito, eu sou assim. Ou às vezes as duas coisas. Outros vão ali naquela toada devagar e vão fatiando o coração do ouvinte mansamente. E a pessoa sai dali traspassada pela palavra de Deus. Amém. Sem precisar grego, não, nada disso. Deixe que o Espírito Santo é o mestre dos mestres. Mesmo que você ache assim, esse meu sermão não deu nada. Daqui a 3, 4 anos você pode encontrar uma família. Jovem, não diga nunca isso. É por sua causa que Deus usou você que hoje eu estou aqui. E na eternidade muitos vão dizer isso. Ok? Não subestime o seu sermão. Mesmo que ele fique meio capenga. Aos seus olhos. Ele apenas é o melhor que você pode fazer. Ele é imperfeito, como você é imperfeito.
Mas Deus usa instrumentos imperfeitos. Ele pega um tronco torto e faz uma grande obra de arte.